Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar uma palavra que Deus estava falando comigo e veio isso na minha mente, no meu coração, que Deus já tinha falado um bom tempo e eu não falei aqui pro canal. E hoje eu quero liberar com essa música, né, dizendo Yeshua, que Deus falou comigo assim, que abençoe Israel. Abençoe Israel. E aí, quando eu vi essa palavra, eu parei para pensar assim, como é que eu vou abençoar, né? Na primeira coisa que eu pensei foi questão de dinheiro, né? Para abençoar. Mas Deus sabe das minhas condições. E às vezes a gente esquece do quanto é importante a oração. Quanto poder tem a oração. E foi isso que eu parei para pensar melhor e como eu abençoei e tenho abençoado. Quero continuar orando por Israel, abençoar Israel no meio da palavra, no meio da oração, falar bem, abençoar, né? E profetizar por esse país que vai receber em nome de Jesus. Jesus vai receber salvação por meio de Jesus. E eu fico feliz por isso, porque Deus tem falado comigo. E que eu vejo que isso não é só pra mim, sabe? Eu não quero guardar isso pra mim. Isso é pra igreja. E eu vejo que eu abençoando e obedecendo a palavra de Deus, e ouvindo e fazendo o que Deus quer, não é? Para abençoar Israel. Eu vejo assim que Deus também vai me abençoar, Deus vai ampliar meu horizonte, ampliar o que eu já tenho, diante de todas as coisas, não somente espirituais, mas também físicas. E eu vejo isso, a gente tem que querer ouvir a palavra de Deus, porque a própria palavra fala sobre abençoar esse país, que é tão pequeno, mas que Deus ama tanto. E eu fico assim, sem poder entender por quê, sabe? Tava muito interrogando isso, porque Jesus ama tanto Israel. Então, eu pude perceber isso, que se Deus quer isso, se Deus quer que eu abençoe também, se Jesus ama, ou melhor, Ele ama, sabe? Não tem se, Ele já ama esse local. Então a mesma coisa a gente deve querer, né? Nós como cristãos, se somos de Cristo, devemos também querer ter um coração igual ao de Cristo. E Jesus ama esse país tão pequenininho, mas que Deus tem alguma coisa, sabe, que eu não sei explicar, que Ele cuida, Ele protege, Ele abençoa este país. E da mesma forma a gente deve querer o mesmo, sabe? Ter o mesmo amor que Jesus tem por este país, que a gente também tenha. Que a gente ore por este país, que a gente abençoe, ó, pela palavra, este país. E é isso que eu queria falar, compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem falado comigo. Que a gente possa fazer isso, abençoar Israel e não olhe sua visão limitada em questão de dinheiro, porque a oração tem muito em seu efeito. E que a gente continue sempre, que a gente tenha vontade de orar, que a gente não deixe o Espírito Santo adormecer em nós, que a gente, pelo contrário, que a gente queira cada vez mais as coisas de Deus, que a gente queira mais orar e ler a palavra de Deus, que a gente não se contente com o pouco, porque a parte física é pouco comparado com a espiritual. Então que a gente queira mais das coisas espirituais, que a gente queira mais de Deus, que a gente queira ouvir mais a palavra de Deus, sabe? É incrível quando
o espiritual a gente consegue visualizar, ouvir no físico. Incrível. E Deus quer falar com a gente desse jeito. Deus quer nos preparar para isso. Muitas pessoas pedem no coração: eu quero ver Jesus, mas não estão preparados. Não estão preparados, e Deus não quer que a gente tenha medo. Pelo contrário, que a gente se alegre quando ouvir a voz dele, que a gente se alegre quando veja ele e não tenha medo. Então, que a gente se prepare para isso, porque Deus quer se mostrar diante disso e diante das nossas preocupações, diante das nossas limitações e dificuldades, que a gente leve tudo para Deus, seja emocional, espiritual, física, que a gente leve tudo em oração para Deus, porque Deus quer nos abençoar neste tempo de forma sobrenatural. E é 1000 vezes melhor ser abençoado da forma espiritual do que a física. Mas Deus quer abençoar de todas as formas. E que a gente se apegue a Ele, sabe? Porque Ele quer nos abençoar. E se ninguém, sabe, se levantar para abençoar a gente, não precisamos disso. Porque o próprio Deus quer nos abençoar. Quer nos ajudar neste tempo delicado, complicado. Mas Deus tem a solução. Deus tem a parte primordial e única para as nossas vidas que ninguém nos pode dar. Que somente Ele pode nos dar. E que a gente queira isso. Muitas pessoas estão neste momento com depressão, com tristeza, com angústia no coração, com preocupação sobre dinheiro, não sabendo o que vai fazer da vida. Deus quer nos trazer paz. Deus quer nos trazer alegria. Deus quer nos trazer amor. Deus quer trazer o alimento, nosso alimento diário todos os dias. Então, que a gente se apegue cada vez mais nele, que a gente se apegue cada vez mais na palavra. E que a gente seja luz para este mundo. Que a gente também seja ajuda para pessoas que estão precisando. Se você acha que está precisando, é porque você não está olhando para as pessoas que estão na rua, para as pessoas que não têm casa. E eu fiquei assim, eu fico abalada, sabe, quando eu vejo americanos na rua, porque eu pensava que não tinha isso aqui, sei lá. Todo mundo fala país de primeiro mundo, não é? Mas aqui também tem mendigo. E eu fico assim, chocada quando eu vejo americanos, sabe? Porque na minha mente eu penso, não, tudo bem se for pessoas de outros países, né? Que a vida é complicada, é mais complicada para estrangeiro aqui. Porém, eu sempre vejo americanos nas ruas, sem casa, sem comida. Então, que a gente se atente para aqueles que precisam muito mais do que a gente, para Deus nos abençoar também. Então, gente, eu quero ficar por aqui, essa palavra. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração e que a gente possa cada vez mais estar perto de Jesus, da forma que Ele quer. Que a gente confie cada vez mais nele, mesmo diante das dificuldades, das lutas. Então, fiquem com Deus e até a próxima.